E temos aí bomba do Alexandre de Moraes. Olha, quem achou que o Alexandre não ia reagir, estava aí enganado. E olha que coincidência, falei aqui ontem e anteontem, ó. Tem vários rumores aí em Brasília de que o Alexandre de Moraes e até o Flávio Dino vão aí fazer operações nos próximos dias, pegando gente aí aliada do André Mendonça, tá? Porque ele é aliado de muitos criminosos. Eis que Alexandre de Moraes manda prender um delegado da Polícia Federal e manda prender um dos maiores aliados do Flávio Bolsonaro. Sabemos que é o bolsonarismo quem está por trás aí da tentativa de golpe contra o Alexandre de Moraes, que visa, obviamente, derrubar o Lula lá na frente, derrubar também o Flávio Dino, derrubar o Toffoli, o Gilmar Mendes. Então prepara que a giripoca vai piar. Antes de eu explicar isso aqui, eu vou falar um caso pessoal meu. Quem não quiser escutar, 2 minutinhos aí. Olha, faz um tempo, o meu pai, que já tentou matar minha mãe, a minha irmã, agredir a minha mãe e tudo mais, ele entrou com um processo de pedindo pensão alimentícia para mim e para minha irmã. A gente provou no processo que meu pai não passa necessidade. Ele tem casa, ele tem emprego, ele está bem forte, não é uma pessoa que passa fome nem nada. Inclusive, em depoimento, ele admitiu que ele acorda tarde, que ele não procura emprego porque ele já tem sustento. Mesmo assim, o juiz, por pura perseguição, mandou a gente pagar a pensão para ele. Como eu me recuso, cheguei até, em 2023, a ter mandado de prisão em aberto, porque não pagava a pensão. Depois reverti o mandado de prisão. Aí saíram notícias, até hoje eu sou aí acusado de um monte de coisa que não tem nada a ver por causa desse mandado de prisão que depois o meu pai vazou para a imprensa, né? Para me prejudicar. Ok, aí você vê como é que é, né? Em pleno dia da mulher, que foi dia 8 de março, chegou meu pai com o oficial de justiça na casa da minha irmã e tomou a casa dela, porque o juiz mandou penhorar a casa da minha irmã, porque ela não pagou pensão para o pai que tentou assassiná-la. Esse é o nível em que estão aí. Se você não sabe, é o juiz da Vara Única de Embu-Guaçu, Rafael Ribeiro, o nome do juiz. Tá aí, ó. Então, quando fala aí, direitos das mulheres, olha, estamos evoluindo, não é nada. Tá uma desgraça. Brasil 2026. Para você ter ideia, as minhas contas são bloqueadas aí há meses, minhas contas no Brasil. Não tinha dinheiro lá para pagar a pensão aí para alguém que tentou matar minha mãe e minha irmã, que não precisa de pensão. Se você não sabe, plantonista, pensão, filho pagar pensão para o pai ou para a mãe é só quando estão em situação de vulnerabilidade extrema, quando estão aí passando fome na rua, sem ter onde morar e coisas do tipo. Se não existe isso. O que tem é pai e mãe tem obrigação aí com os filhos. Fez filho, tem que ter obrigação de no mínimo, cuidar financeiramente. Mas de filho para pai não tem esse tipo de obrigação, ainda mais quando era alguém que agredia a mãe, que tentou matar aí familiares. Para piorar, minha mãe conseguiu uma ordem de restrição contra o meu pai, que é a ameaça de morte até hoje. Ele descumpriu a ordem de restrição, foi até no mercado Carrefour com câmeras e tudo, tentar agredir a minha mãe, tentar matá-la. O juiz da Vara de Embu-Guaçu não fez nada, não mandou nem prendê-la, nada. Quer dizer, o juiz está esperando meu pai matar a minha mãe para ver se faz alguma coisa. Brasil 2026. Então fica aí, ó, o meu protesto contra o juiz e contra aí o que está acontecendo. Voltamos aqui ao assunto do vídeo, que é a bomba de Alexandre de Moraes. Olha só, ontem a Polícia Federal prendeu um delegado da própria Polícia Federal ligado aí a um esquema do Comando Vermelho. Vamos lembrar, na semana retrasada, teve uma mega operação da Polícia Federal a partir de dados que colheram do celular do Rodrigo Bacelar, que era o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o braço direito do Cláudio Castro, e era ali cotado para ser o sucessor do Cláudio Castro. Inclusive já tinha ali um arranjo político feito no Rio de Janeiro pelo Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Cláudio Castro, para que o Rodrigo Bacelar fosse eleito governador. Ok. Tá no TSE um processo contra o Bacelar e contra o Cláudio Castro, em que os dois podem ser cassados e tornados inelegíveis. Aí você vê como é que é a justiça do Brasil, né, em outros níveis. Falei aqui da justiça aí de primeira instância e justiça civil. A justiça eleitoral do Brasil também é a mesma. Estão esperando acabar o mandato do Cláudio Castro, ele vai ter que renunciar ao mandato agora em abril. Aí estão esperando chegar abril para julgá-lo. Por quê? Porque aí quando julgar, a cassação dele não muda nada, né? Ele já só tem mais 3 semanas de mandato. Nem 3 semanas ele tem de mandato. Então, porque ele vai renunciar para concorrer ao Senado. O Cláudio Castro já falou, aliados, que ele confia, como André Mendonça e Cássio Nunes estarão no TSE, ele confia que mesmo ele sendo cassado e tornado inelegível, ele vai poder concorrer sob júdice e vai poder aí concorrer e ganhar e assumir aí a vaga ao Senado. Você vê que a única pessoa que foi tornada inelegível aí por lei da ficha limpa e realmente valeu essa inelegibilidade foi o Lula em 2018, né? Que era o golpe ali
que era para eleger alguém de direita e não deixar que o Lula fosse eleito. Foi o único. Nenhum outro caso aí no Brasil. Você vê aí Arthur Lira, condenado em segunda instância, tudo mais, tá inelegível pela ficha limpa, mas continua participando de eleições normalmente. Só serviu essa regrinha para o Lula, para ninguém mais, tá? Raros casos. Aí, o que aconteceu? A partir daquilo, muitas mensagens foram encontradas. E aí o Alexandre de Moraes descobriu que tem um mega traficante internacional de drogas, que o nome não foi divulgado, que estava utilizando um secretário do Cláudio Castro, amigo do Flávio Bolsonaro, vou até mostrar a foto aí dos dois juntos, e que foi indicado para o governo do Cláudio Castro pelo Flávio Bolsonaro, tá? Que é o Carracena, tá aqui, Carracena, Flávio Bolsonaro e o TH Joias, que é o outro, dois faccionados do Comando Vermelho, e o Flávio Bolsonaro aqui, que provavelmente também é um faccionado. Aí, o Carracena, ele trocava mensagens com esse delegado da Polícia Federal, e o delegado vazava coisas para ele, e ele vazava para outros membros ali do Comando Vermelho. Eles faziam parte aí, o Carracena e o TH Joias, que está preso, do núcleo político do Comando Vermelho. Então a facção não é só muita gente ali no imaginário da população acha, nossa, os faccionados são aqueles geralmente menores de idade, geralmente negros ou pardos, que ficam com um fuzil ali no morro e tal, e tem até um quê de racismo na maneira como se vê isso e tal, mas na verdade os verdadeiros faccionados estão engravatados, estão em cargos públicos, porque quem realmente faz com que a facção ganhe dinheiro é o núcleo político. Por quê? Porque aquele pessoal que fica lá no morro vendendo papelote pra gente de classe média alta ou de classe alta, aqueles lá lucram pouco. Quem lucra mesmo são os traficantes internacionais. E esses aí só conseguem trabalhar porque tem um núcleo político que faz o quê? Eles aparelham a polícia para que a polícia não vá atrás desses caras. Inclusive, o Alexandre de Moraes descobriu que na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tinha um loteamento por bairros. Como assim, Thiago? Por bairros e por cidades. O Bacelar, quando era presidente, essas planilhas foram apreendidas e foi tudo apreendido do celular dele também. Ele colocava, o deputado tal cuida do bairro tal. Então lá, ele vai colocar os policiais que ele quer para fazer o tipo de negociata com traficantes que ele quer. E ele vai ganhar dinheiro disso. Olha, deputado outro vai ser no bairro tal, deputado outro no bairro tal. E aí, eles controlam a polícia de cada bairro. E controlam também blitz. E aí, quando a polícia faz blitz, aí pede propina pro cara que foi pego, aí isso aí vai pro deputado, parte desse dinheiro. Então é assim que tá funcionando o Rio de Janeiro, tá? Hoje ainda funciona assim. Fala o quê? Pois bem, aí o Alexandre de Moraes descobriu o seguinte, mensagens do TH Joias com o indicado do Flávio Bolsonaro pro governo Cláudio Castro, ele era secretário de Defesa do Consumidor. Imagina, você tem um faccionado do Comando Vermelho como Defesa do Consumidor. E o governador continua lá. O erro do Alexandre de Moraes é não prender logo todo mundo. Esse é o erro. Tá, aí esse secretário, ele e o TH Joias estavam tentando liberar 2 carros que foram apreendidos pela polícia. E aí, como os carros tinham sido apreendidos pela Polícia Federal, descobriram que o delegado estava ajudando. E aí descobriram que o delegado estava também ajudando o traficante internacional, vazando operações, vazando o que ia acontecer. Aí, o quê? Peraí, nananina, não. Então, Alexandre de Moraes mandou prender. Já está preso o delegado, vou aqui falar o nome do delegado, e mandou prender o Carracena. Carracena já tinha uma ordem de prisão em aberto, tá? Aí foi preso. O nome do delegado é Fabrício Romano. Aí ele favorecia aí um traficante internacional de drogas e ele tinha relação com um traficante chamado Índio do Lixão, que é um dos chefes do Comando Vermelho, e que foi preso também em setembro de 2025. Todos eles presos pelo Alexandre de Moraes. Lembrando, o Alexandre de Moraes ele é o relator da ADPF das favelas, que é no âmbito dessa ADPF que foram presos esse pessoal todo. Então, todo tipo de operação contra facções criminosas cai na mão do Alexandre de Moraes. O que está apavorando aí o pessoal da extrema-direita é que quando você pega aí PCC e Comando Vermelho, que são, acredito, as 2 maiores facções do Brasil, pelo menos as mais famosas, o que acontece? Você pega o PCC e você vê que tem gente ligada ao Tarcísio que participa do PCC. Aí você vê que tem lá o Ciro Nogueira e o Rueda, donos do Partido Progressista e do União Brasil, que foram já delatados por receber propina do PCC. Aí você fala, tá difícil aí a situação deles. Todos de extrema-direita. Aí quando se pega o Comando Vermelho, você vê que o Cláudio Castro, vários secretários do Cláudio Castro, tem um outro que ainda está fazendo hora extra, secretário dele, que é um ex-árbitro, que tem provas
também nas conversas de que ele faz parte do Comando Vermelho. E continua lá, tá? Esse não foi demitido.